Deus, e, meu Deus, que nós possamos sair alimentados daqui com a Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Teremos louvores agora. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor de sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Faz-me, Deus, uma luz fulgurante, que jamais venha escurecer. Faz, ó Deus, que o meu facho brilhante vire sempre até o amanhecer. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar
pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Olá, pessoal, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Estão, né? Eu fiquei hoje de apresentar, né? Apresentar como forma de falar. Na verdade, orar pela vida do nosso Daniel, que vai trazer a mensagem hoje. Será apresenta Daniel, mas Daniel todo mundo já conhece, então é quase impossível apresentar alguém que de norte a sul todo mundo conhece. Mas eu tive o prazer de conhecer Daniel, acho que 2015, 2016, por aí. Um jovem que muito me agrada a companhia dele. Sempre que eu estive com ele, rende bons frutos espirituais. É um jovem que, se eu fosse traduzir ou resumir uma palavra, o caráter de Daniel, eu diria que ele é um menino muito puro. E eu tenho acompanhado o crescimento dele, né, espiritual, mesmo que à distância, e tem me alegrado muito o quanto Daniel tem crescido espiritualmente. Não tenho dúvidas que ele vai trazer uma aula muito boa para os nossos corações. Não tenho dúvida que Deus vai falar através dele, como sempre vem falando, como sempre vem nos ensinando em diversas oportunidades. Então, vamos orar, né, pela vida de Daniel, do Daniel, para que ele possa realmente ser usado por Deus agora. Pai Santo e Deus Altíssimo, nós queremos te render graças, Pai, por nossas vidas, te render graças porque o Senhor, através de Jesus Cristo, nos deu vida, nos deu esperança, o Senhor nos resgatou das trevas, Pai amado. Obrigado porque através de Jesus Cristo, o Senhor fez uma aliança entre o Senhor e todos aqueles que creem que Cristo é o único Salvador deste mundo. Queremos, Pai, pedir em especial pela vida de Daniel, pela vida desse jovem, Senhor Deus, que poderia ter escolhido servir ao mundo com todos os prazeres e ilusões que o mundo oferece, mas ele decidiu, Pai, servir ao Senhor. Ele decidiu abrir mão de tudo que o mundo possa e tem a oferecer para poder seguir e servir o teu caminho, Pai. Abençoa a vida desse jovem, que o Senhor possa usá-lo como instrumento para, através da vida dele, das palavras dele, o Senhor possa usá-lo para que nossos corações possam ser tocados, Senhor Deus. Tudo que possamos aprender aqui, possamos levar em prática para as nossas vidas, Pai. Em nome de Cristo, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, nós oramos e entregamos a vida de Daniel em tuas mãos, Pai. Amém. Amém. Agradeço, Sérgio, pela oração, agradeço pelo comentário, é muito bom ouvir isso, muito encorajador.
né? Quero dar boa noite a todos. É muito bom estar em comunhão com cada um de vocês, em mais uma reunião que a gente tem todos os sábados, né? E o tema do estudo de hoje é como ter um final feliz, né? Como foi compartilhado no grupo durante a semana. E o texto que a gente vai estar meditando essa noite está em 1 Pedro, capítulo 5. Eu queria convidar vocês a abrirem em 1 Pedro, capítulo 5. A gente vai estar lendo dos versículos 6 até o 14. O finalzinho da primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 6 ao 14. Eu creio que todos nós gostamos de finais felizes. Pelo menos eu, particularmente, quando leio um livro, eu espero que o final daquele livro tenha um final feliz, né? Ou quando eu assisto um filme, de preferência, em especial, quando o filme ele é baseado em fatos reais, eu espero que o final daquele filme seja um final feliz. Então, eu creio que todos nós gostamos de finais felizes. E Pedro não é diferente. Pedro, ele se preocupou em dar um final feliz ao seu texto, à sua carta, porque esse período em que os cristãos estavam vivendo era um pouco desanimador pelo fato da perseguição, pelo fato deles estarem sendo injuriados simplesmente por serem cristãos. Se a gente vê no capítulo 4, versículos 14 ao 16, Pedro fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifica a Deus com esse nome. Então, Pedro aqui ele estava querendo ajudar e animar os cristãos. E o que a gente vai estar lendo agora são as últimas palavras de Pedro, né, na primeira carta, para os cristãos aqui dessa época. Então, agora a gente vai estar lendo dos versículos 6 ao 14. Aqui fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvânio, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos sauda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achai em Cristo. Então, Pedro aqui, ele disse que aqueles cristãos precisavam fazer 3 coisas, nesses versículos que a gente leu, para terem um final feliz. E nós também hoje, como cristãos, se tentarmos colocar em prática essas 3 coisas, com certeza também vamos ter um final feliz. Então, o primeiro ponto que eu vejo que Pedro deixa aqui para esses irmãos é humilhar. Ele fala no versículo 6, humilhem-se sobre a poderosa mão de Deus. Então, ser humilde é ser submisso, é ser obediente. A humildade, ela leva o cristão a aceitar a vontade de Deus com fé e obediência. E nós precisamos nos humilhar perante Deus, sabendo que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E os leitores aqui, eles ouvindo essas palavras, eles puderam entender o que realmente é confiar no Senhor. Porque se eles se humilhassem sobre a poderosa mão de Deus, reconhecendo que Deus sabia o que é melhor para eles, eles não reclamariam tanto.
né? Até porque o ser humano ele tem essa certa facilidade para reclamar, para murmurar, né? É muito fácil, é muito cômodo. E os cristãos eles poderiam aqui estarem murmurando, estarem reclamando, né? Até porque eu vejo, tirando por mim, né? A gente raramente está satisfeito com as coisas, né? Se está chovendo muito, a gente reclama de muita chuva. Aí Deus manda sol. A gente vai e reclama que está muito quente. Então, muitas vezes a gente tá só reclamando, murmurando, porque é mais fácil, é mais cômodo. E aqui Pedro está falando, olha, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus. Porque se humilhar perante Deus significa aceitar a vontade dele para as nossas vidas. E nós, muitas vezes, não gostamos quando as coisas saem do nosso controle. Nós não gostamos de ficar doentes, nós não gostamos de passar por dificuldades, nós não gostamos de perder um emprego, de tirar uma nota ruim na prova. Nós não gostamos, mas precisamos entender que Deus é quem direciona as nossas vidas. Precisamos entender que Deus é que está no controle das nossas vidas. E se a gente se humilhar, se a gente reconhecer que nós não somos capazes de acrescentar um dia à nossa vida, de que Deus ele tem o poder, que Deus ele está no controle das nossas vidas, fica mais fácil para a gente passar por certas situações e, ao invés de reclamar, permanecer firme. Então, é por isso que Pedro ele fala para que os cristãos eles se humilhem, porque eles, fazendo isso, iria ser mais fácil para ele quando eles fossem injuriados, quando eles sofressem como cristãos, né? E quando a gente olha para alguns exemplos na Bíblia de pessoas que se humilharam, a gente lembra de Jó, né? Porque Jó, literalmente, ele se humilhou diante de Deus. Quando Jó soube da notícia de que ele tinha perdido tudo e até os seus filhos, a gente vê lá em Jó que ele se ajoelhou com o rosto em terra e falou: nu eu vim do ventre de minha mãe e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó ele reconheceu que Deus ele tinha domínio e poder sobre a vida dele. Da mesma forma que ele tinha dado, ele podia tirar. Seria bem mais fácil para Jó reclamar. Teria sido bem mais fácil para Jó fazer o que sua esposa queria que ele fizesse, amaldiçoar o Senhor. Mas Jó, mesmo diante daquela dificuldade, mesmo sem entender, ele se humilhou e entendeu que Deus estava no controle da sua vida. Outro exemplo de alguém que se humilhava constantemente era Paulo, né? Seria bem mais fácil para Paulo reclamar e murmurar todas as vezes que ele foi perseguido, açoitado, preso. Até porque Paulo, às vezes que ele foi preso, açoitado, humilhado, não foi fazendo coisa errada, foi pregando a palavra de Deus. E tem uma passagem específica, que é lá em Atos 16, eu gosto bastante dela, que é quando Paulo ele vai pregar o evangelho e, ao invés de ser bem recebido, ele apanha, ele é preso. E quando eu continuo lendo, eu vejo que ele estava na prisão louvando e adorando ao Senhor. E se a gente continuar lendo, a gente vai ver que o carcereiro e toda a família se converteram. Então, era preciso Paulo estar naquele lugar para que aquela família fosse convertida. Mas Paulo não sabia. Paulo ele não estava louvando, adorando a Deus, sabendo o que ia acontecer. Não, ele estava louvando, adorando a Deus, porque ele entendia que Deus estava no controle e que tinha um propósito por trás daquela dificuldade. Né? O próprio Jesus se humilhou perante seu Pai, perante Deus, quando foi crucificado, porque ele sabia o que ele iria enfrentar. Ele sabia o quanto iria doer ver aqueles pregos entrando nas suas mãos. Ele sabia o quanto ia doer sentir aquela chicotada nas suas costas. Mas ele se humilhou e se entregou, entendendo que Deus sabia o que estava fazendo. Então, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, entendendo que Ele está no controle das nossas vidas, e não é fácil. Não é uma tarefa fácil fazer isso. E além de pensar nessa ótica, a gente precisa também se humilhar perante Deus, entendendo que é Ele quem estabelece as regras, no sentido dos seus ensinamentos através das Escrituras. Né? Então, se realmente nós formos humildes, se realmente nós estivermos dispostos a nos humilhar diante de Deus, nós vamos simplesmente obedecer o que Ele nos deixou nas Escrituras. O que muitas vezes acontece quando as pessoas distorcem o que tem nas Escrituras é falta de humildade.
Porque quando nós realmente nos humilhamos perante Deus, nós entendemos que, além de Ele ter o controle sobre as nossas vidas, Ele tem o direito de ditar as regras. Então, o que tem nas Escrituras foi o que Ele quis que estivesse nas Escrituras. A gente não precisa acrescentar nada e nem tirar nada. Simplesmente obedecer o que Ele nos deixou. Então, ter esse hábito de se humilhar perante Deus faz com que a gente aprenda a lidar melhor com as circunstâncias e com as situações. Talvez nós não vivamos no contexto em que os cristãos aqui estavam vivendo, mas nós também passamos por dificuldades, né? Quem nesse período de pandemia, quem nesse ano que se passou, esperava fazer as suas aulas da faculdade ou da escola virtualmente? Quem esperava ficar um tempo sem se congregar com os irmãos, sem abraçar os irmãos, sem abraçar a família? Ninguém esperava por isso. Então, se nós, como cristãos, não estivermos dispostos a nos humilhar, entendendo que Deus está no controle das nossas vidas, nós vamos nos entristecer e nos afastar com muita facilidade. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui que Pedro deixa para os irmãos é: se humilhem. Se humilhem sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Talvez esse ser exaltado possa ser aqui na terra, né? Como Jó. Jó, ele perdeu tudo, mas no final, lá no último capítulo, a gente vê que ele recebeu em dobro, né? Então, talvez nós possamos ser exaltados aqui na terra, mas se não formos aqui na terra, com certeza seremos no céu quando estivermos com Cristo Jesus. O segundo ponto está no versículo 7. Lançar sobre ele as nossas ansiedades. Lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. Os cristãos aqui, eles estavam preocupados com a perseguição e as dificuldades. E Pedro os orienta a lançar sobre o Senhor. Que privilégio nós temos, não é verdade? Que privilégio nós temos de tirar esse fardo pesado e lançar sobre o Senhor. Só que eu percebo que muitas vezes a gente está ansioso, a gente está preocupado, e ao invés de pegar essa preocupação e lançar para o Senhor, a gente quer segurar. A gente quer, sabe, tentar fazer a nossa parte ao invés de entregar para o Senhor. Porque lançar significa jogar. Se eu lancei isso aqui para alguém, não está mais comigo. Então, a gente precisa criar esse hábito de realmente lançar as nossas preocupações e ansiedades para o Senhor. Certo pai chegou para o seu filho e falou assim, e pediu para que ele fizesse uma tarefa não muito fácil, né? Pediu para que ele fizesse uma tarefa difícil. E aí seu filho foi lá, tentou, e depois de algum tempo ele voltou para o seu pai e falou: pai, eu não consegui. Aí o seu pai olhou para ele e falou: meu filho, você tentou tudo? Aí ele: sim, pai, eu tentei de tudo. Seu pai perguntou mais uma vez: meu filho, você realmente tentou de tudo? Ele falou: sim, pai, eu tentei de tudo. Seu pai olhou para ele e falou: não, meu filho, você não tentou de tudo, porque você não tentou pedir a minha ajuda. Então, muitas vezes, nós queremos fazer as coisas por nossa própria conta e nós não pedimos a ajuda do Senhor. Por isso, nós nos sentimos, muitas vezes, cansados e sobrecarregados. Quando nós não fazemos isso que Pedro está pedindo para os irmãos fazerem, lançar sobre o Senhor suas ansiedades, o que a gente vai ter é ansiedade, é preocupação. E para que algo mais motivador do que lançar as preocupações para alguém que cuida da gente, né? A gente não está lançando para qualquer pessoa. A continuação fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Lá em Mateus, capítulo 6, deixa marcado essa passagem, mas abra lá em Mateus. Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 27. Mateus 6, versículos 25 ao 27, sobre a ansiosa solicitude pela vida. Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 27. Aqui fala, Jesus falando, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida,
quanto ao que haveis de comer, o que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, nós vemos aqui que se o Senhor ele cuida das aves do céu, quanto mais de nós. Com certeza, se eu perguntasse para cada um aqui, em algum momento da sua vida em que você se sentiu amado e cuidado por Deus, com certeza teriam várias histórias. Com certeza, cada um de vocês teriam várias histórias para contar. Eu tenho várias histórias para contar de momentos que eu me senti amado e cuidado por Deus. Então, por que será que é tão difícil entregar para Deus as nossas preocupações, se Ele simplesmente nos ama e quer cuidar de nós? Eu vejo que muitas vezes é porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Nós somos muito imediatistas e Deus ele vê o geral. Nós temos olhos humanos e Deus tem olhos eternos. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi há um tempo atrás, talvez até eu já tenha falado com alguns aqui individualmente, no privado, mas eu queria compartilhar ela, tem um pouco a ver com essa questão de confiar no Senhor, de lançar sobre o Senhor. Imagina que você é pai e você tem um filho pequeno. E você coloca na frente do seu filho um bolo de chocolate e do lado coloca uma salada de frutas. Se você perguntar para o seu filho o que ele vai querer, com certeza ele vai querer o bolo de chocolate. Se você for um pai que dá tudo o que seu filho pede, você vai dar o quê? O bolo de chocolate. Mas se você é um pai que não dá o que seu filho pede, mas o que é melhor para ele, você vai dar a salada de frutas. Você, como pai, sabe que dando aqui desligou do nada, não sei o que aconteceu, mas eu peguei aqui o celular agora. Vamos estar continuando, peço perdão por isso. Mas continuando, né? Eu não sei quando caiu em que parte eu estava, mas eu vou falar do começo da ilustração, né? Então, eu estava falando que imagina que você é um pai e que você coloca na frente do seu filho um bolo de chocolate e do lado coloca salada de fruta. Se você perguntar para o seu filho o que ele vai querer, com certeza ele vai querer o bolo de chocolate. Mas você, como pai, não vai dar o que ele quer, mas o que é melhor para ele. Porque você sabe que dando o bolo ele pode se alegrar naquele momento. Mas lá na frente ele não vai ser uma pessoa saudável, né? Então você, como pai, vai dar a salada de frutas. Muitas vezes nós somos essa criança. Porque a criança recebendo a salada de frutas, ela vai pensar, poxa, meu pai ele não me ama, porque ele não me deu aquilo que eu queria. Mas lá na frente ela vai entender um pouquinho o seu pai não deu o que ela queria, mas deu o que era melhor para ela. Então, da mesma forma somos nós. Muitas vezes a gente quer o bolo de chocolate e Deus está falando, meu filho, o melhor para você é a salada de frutas. Talvez a gente não entenda agora, mas lá na frente a gente vai entender o porquê de certas coisas terem acontecido nas nossas vidas. Porque a gente muitas vezes não sabe o que pede, mas Deus sempre sabe o que faz. Deus sempre sabe o que dá. Então, eu vejo que nós precisamos parar de querer controlar as coisas e deixar as coisas na mão do Senhor. Lançar sobre Ele, entendendo que Ele está cuidando de nós. Está cuidando das nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu falei é sobre se humilhar sobre a poderosa mão de Deus, né? O segundo ponto é lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, entendendo que Ele cuida da gente, né? Foi assim que Daniel ele fez e com certeza se sentiu amado, né? Foi assim que Davi fez e com certeza se sentiu amado. Daniel, Esté, tantos homens e mulheres na Bíblia que souberam confiar e lançar suas preocupações e medos ao Senhor e com certeza se sentiram amados e cuidados, né?
Agora, o terceiro ponto está no versículo 8. O terceiro ponto está no versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, ao mesmo tempo em que não devemos nos preocupar, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, porque nós temos um adversário que anda ao nosso redor como um leão, procurando alguém para devorar. E o que o diabo, o que Satanás, ele poderia fazer neste contexto para que os cristãos se sentissem desanimados e desmotivados? O que Satanás, ele poderia fazer? Eu vejo que Satanás, ele poderia usar os problemas e a dificuldade para que os cristãos rejeitassem o Senhor. Satanás, ele poderia colocar na mente dos cristãos, como, por exemplo, eu estou sendo perseguido pela minha fé. Não seria mais fácil deixar? Não seria mais fácil largar? Ou eles poderiam ser tentados a pensar, por que eu vou servir a Deus se ele castiga os justos? Muitas vezes nós somos tentados assim também. Como, por exemplo, ninguém está vendo. Ou ninguém vai saber. Ou é só dessa vez. E muitas vezes nós caímos. Muitas vezes nós não resistimos às armadilhas de Satanás. E eu vejo que nessas horas que nós caímos e cedemos às armadilhas e às tentações de Satanás, são principalmente nos momentos em que nos encontramos fracos, em que nos encontramos desanimados. Lá em Mateus, capítulo 4, não precisa os irmãos abrirem, mas lá Jesus, ele tinha sido batizado, e aí Jesus foi para o deserto, onde ele jejuou 40 dias, e aí quando ele terminou, ele teve fome. E aí foi nesse momento que Satanás, ele apareceu, para tentar o Senhor. Porém, Jesus, ele, por mais que estivesse fraco fisicamente, mas espiritualmente não. Então, ele usou as Escrituras para combater Satanás, para combater as armadilhas de Satanás, a tentação de Satanás. Ele ofereceu várias coisas para Jesus. Mas Jesus, como um homem sábio, sóbrio e vigilante, Jesus resistiu usando as Escrituras. Então, da mesma forma, nós precisamos estar sóbrios e vigilantes, além de estarmos sempre em comunhão com o Senhor individualmente, lendo as Escrituras, procurando passar tempo com Ele. Quando a pergunta foi feita no grupo, Liliane, ela até comentou que uma das maneiras do cristão permanecer firme é buscando ter comunhão com o Senhor, ter contato com as Escrituras. Então, se nós não estivermos espiritualmente fortes, se nós não estivermos sóbrios e vigilantes, nós vamos cair com facilidade às tentações de Satanás. E nós só vamos conseguir resistir, nós só vamos encontrar força para resistir essas tentações em Cristo Jesus, e não nas nossas próprias forças, Eu vejo lá em Mateus 19, quando o jovem rico, ele vai até Jesus, e ele vai até Jesus porque ele queria ter a vida eterna. E aí ele escuta as palavras de Jesus, Você precisa vender tudo que você tem, dar aos pobres, e aí depois você vem e me segue. E o jovem rico, infelizmente, ele abaixa sua cabeça e vai embora triste, porque para ele o dinheiro era mais importante. E lendo essa passagem, eu vejo que se o jovem rico ele tivesse chegado para o Senhor e falado: Senhor, não é fácil para mim deixar as riquezas. O Senhor sabe o quanto é difícil para mim, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Com certeza, se o jovem rico tivesse falado isso, o Senhor teria o ajudado. Então, se nós tentarmos fazer as coisas por nossa própria conta, muitas vezes nós vamos ficar como o jovem rico, desanimados e desmotivados. Mas nós precisamos encontrar essa força em Jesus. Então, eu vejo que nós precisamos
nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus, nós precisamos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades e nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. E qual será o resultado se nós fizermos isso? Qual será o resultado? Versículo 10. Versículo 10 fala: Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, nós vamos ter uma ajuda nessa vida e uma ajuda eterna. Quem poderia querer um final mais feliz do que esse? Então, se nós estivermos nos humilhando sob a poderosa mão de Deus, entendendo que Ele cuida da gente, se nós estivermos lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, sabendo que Ele cuida de nós, e se nós estivermos sóbrios e vigilantes, resistindo às tentações de Satanás, nós não vamos desanimar com facilidade. Os cristãos nessa época, ouvindo isso e praticando, com certeza eles iriam permanecer firmes e, com certeza, na volta de Jesus, ou quando eles partirem, eles iriam estar na eternidade com Cristo Jesus, assim como nós, se procurarmos colocar em prática. E uma coisa que eu sempre penso é que quando eu estiver no céu com Cristo Jesus, se assim eu permanecer firme, eu vou estar olhando para agora, e eu vou estar dizendo: valeu a pena cada não que eu disse para esse mundo. Valeu a pena todas as vezes que eu me humilhei diante do Senhor. Valeu a pena cada amizade que eu perdi. Valeu a pena cada não que eu disse para esse mundo, porque agora eu estou no céu com Cristo Jesus, aonde eu vou passar a eternidade. Então, é esse final feliz que eu quero para a minha vida. E você? Que Deus nos abençoe.